Eu aprendi a ler contratos antes eu aprendi a fazer reverência. E aquela única verdade iria um dia salvar um duque de ruína e me condenar a amá-lo. Mas eu estou me adiantando, pois toda história deve começar em seu próprio começo. E a minha começou em silêncio, em serviço, nas sombras de uma casa que nunca foi destinada a saber meu nome. Meu nome é Clara Weston, e por 3 anos eu servi como uma camareira em Winterbourne Hall, a grande propriedade da família Fairfax, nas regiões do norte da Inglaterra. Eu tinha 22 anos quando esta história começa, embora eu me sentisse muito mais velha, como aqueles que têm conhecido perda frequentemente fazem. O peso da tristeza envelhece uma pessoa em maneiras que não podem ser medidas por calendários. E eu tinha carregado aquele peso desde a idade de 17, quando tudo que eu tinha conhecido e amado foi arrancado de mim por febre e infortúnio. Meu pai tinha sido um solicitador de alguma reputação em nossa pequena vila de Hartwell, um homem que acreditava que conhecimento era a única herança que valia a pena deixar para uma filha. Ele não era rico, meu pai, mas ele era sábio, e ele entendeu que em um mundo que oferecia às mulheres tão poucas oportunidades, educação era a única armadura que poderia protegê-las. Ele me ensinou a ler quando eu tinha 4, me colocando sobre seu joelho com uma cartilha na mão, sua paciência infinita enquanto eu tropeçava sobre letras e sons. Ele me ensinou a escrever quando eu tinha 5, guiando minha pequena mão através de folhas de papel, me mostrando como palavras poderiam ser moldadas em significado. E antes eu tinha sequer aprendido a trançar meu próprio cabelo, ele me ensinou a escrutinar documentos legais com a precisão de um falcão, para ver as armadilhas que espreitavam sob bela linguagem e intenções honrosas. Seu estudo era minha sala de aula, um quarto apertado na parte de trás de nossa modesta casa de campo, forrado com prateleiras que cediam sob o peso de volumes encadernados em couro. O cheiro de tinta e papel velho nos cercava como um abraço familiar sempre que entrávamos. E até hoje aquele cheiro traz lágrimas aos meus olhos com a força de sua memória. Ele me sentava sobre seu joelho diante de sua mesa bagunçada, espalhando contratos e acordos diante de nós como mapas a serem estudados. E ele apontava para cláusulas e subcláusulas para a linguagem traiçoeira que homens ricos usam para prender os incautos. Preste atenção na letra miúda, Clara, ele dizia, sua voz grave e terna de uma só vez. É aí que o diabo se esconde. As grandes promessas são escritas em letras em negrito para todos verem, mas as verdadeiras intenções são sussurradas nas margens, nas notas de rodapé, nas subcláusulas que a maioria dos homens nunca se incomoda em ler. Um bom solicitador deve ser um detetive, procurando por crimes que ainda não foram cometidos. Você entende? Eu entendi. Mesmo então, jovem como eu era, eu entendi que meu pai estava me dando algo precioso, algo que a maioria das filhas de sua posição nunca receberia. Ele estava me dando as ferramentas para me proteger em um mundo que não me protegeria, armas que poderiam ser manejadas sem nunca levantar uma mão. Meu pai morreu quando eu tinha 17, levado por uma febre que varreu nossa vila com eficiência impiedosa. Começou como uma tosse, uma irritação menor, que ele dispensou com sua teimosia característica. No momento em que ele admitiu que algo estava errado, a doença tinha tomado conta de seus pulmões, com um aperto que nenhum médico poderia quebrar. Eu sentei ao lado de sua cama por 3 dias e noites, segurando sua mão enquanto sua respiração ficava mais rasa, enquanto a luz em seus olhos diminuía para brasas e então para cinzas. Em suas horas finais, quando a febre tinha roubado sua coerência, mas não seu amor, ele agarrou minha mão com uma força que me surpreendeu. Você é mais forte do que sabe, Clara. Ele sussurrou, sua voz mal audível acima do chocalho em seu peito. Lembre-se do que eu te ensinei. O mundo tentará te fazer pequena, mas você nunca deve deixar que ele tenha sucesso. Você nunca deve deixá-los ver que você é mais do que eles esperam que você seja. Eu não entendi suas palavras então.
Eu estava muito consumida pela tristeza, muito despedaçada pela perda iminente para analisar o significado por trás de seu conselho final. Mas nos anos que se seguiram, eu viria a entender. Ele sabia o que me esperava. Ele sabia a vida que sua morte me condenaria. E ele estava me armando para a batalha que estava por vir. Minha mãe tinha falecido anos antes, um fantasma que eu mal lembrava, nada mais do que o cheiro de lavanda e o eco de uma canção de ninar. Ela tinha morrido de febre pós-parto quando eu tinha 3, levando com ela um irmão bebê que eu nunca tive a chance de conhecer. Meu pai tinha me criado sozinho depois disso, derramando em mim todo o amor que poderia ter sido dividido entre uma família maior, toda a esperança e aspiração que a morte de sua esposa quase tinha extinguido. E assim, quando a febre o reivindicou finalmente, eu me encontrei sozinha no mundo, com nada além de minha educação e minha tristeza. A casa de campo que tínhamos chamado de lar era alugada, não própria, e o proprietário não perdeu tempo em reclamá-la. As dívidas que meu pai tinha acumulado em seus anos finais, tentativas desesperadas de manter alguma semelhança de nossa vida anterior, consumiram tudo o que possuíamos. Os livros foram vendidos, a mobília foi vendida. Mesmo as pequenas peças de joalheria que tinham pertencido à minha mãe, tesouros que eu tinha guardado escondidos em uma caixa debaixo da minha cama, foram tomadas para satisfazer credores cuja paciência tinha esgotado. Eu fui deixada com nada, sem lar, sem família, sem perspectivas. Apenas o conhecimento que meu pai tinha me dado. E mesmo isso eu tive que esconder, pois uma jovem mulher com muita educação era vista com suspeita por potenciais empregadores, vista como alguém que poderia questionar ordens ou desafiar a autoridade. E assim eu procurei emprego na única maneira que uma jovem mulher sem meios podia. Eu me tornei uma serva. A agência em Londres era um lugar sombrio, um edifício estreito em uma rua lateral, onde mulheres desesperadas vinham para se oferecer para o serviço doméstico. Eu sentei em um banco de madeira duro por horas, observando outros entrarem e saírem, meu pacote de posses agarrado em meu colo como um talismã. Quando minha vez finalmente chegou, eu fui entrevistada por uma mulher severa com cabelo cinza aço e olhos que pareciam ver direto através de toda a pretensão. "Você pode ler?" ela perguntou. Eu hesitei apenas um momento antes de responder. "Um pouco, madame." Palavras simples. A mentira veio facilmente, embora queimasse em minha garganta. A voz de meu pai ecoou em minha mente. "Eles tentarão te fazer pequena." Às vezes, a sobrevivência exigia se tornar pequena, pelo menos na superfície. Eu fui colocada em Winterbourne Hall 2 semanas depois, uma de 8 novas servas contratadas para substituir funcionários perdidos para a idade, casamento ou a rotação interminável do serviço doméstico. Winterbourne Hall ergueu-se do campo inglês como um monumento a gerações de poder e privilégio. Um castelo de pedra cinza que tinha testemunhado séculos de Gloria Fairfax e guardado seus segredos com o silêncio da sepultura. A propriedade espalhava-se por 3.000 acres de colinas ondulantes e florestas antigas, pontilhada com fazendas de arrendatários e cruzada por riachos que brilhavam como fitas de prata no sol de verão. A casa em si era um labirinto de corredores e câmaras de quartos grandiosos projetados para impressionar e espaços privados projetados para ocultar. Suas paredes eram forradas com retratos de ancestrais de rosto severo que pareciam observar cada movimento meu com desaprovação silenciosa. Seus olhos pintados me seguindo enquanto eu esfregava e polia e me tornava útil de centenas de pequenas maneiras. Eu cheguei em Winterbourne Hall em uma manhã cinzenta de outubro, o tipo de dia em que a névoa se agarrava aos vales, e o céu parecia pressionar a terra com o peso do inverno que se aproximava. O mordomo-chefe, Sr. Harrison, encontrou os novos criados na entrada de serviço, seu rosto impassível enquanto ele nos catalogava com um único varrer de seus olhos pálidos. Ele era um homem alto,
magro como um junco, com cabelo prateado penteado para trás de uma testa alta, e uma maneira tão formal que às vezes eu me perguntava se ele tinha nascido falando na terceira pessoa. Você será designada para o segundo andar. Ele me disse, sua voz cortante e precisa. Deveres de camareira. Senhora Patton explicará suas responsabilidades. Espera-se que você seja invisível, eficiente e silenciosa. Qualquer desvio destas expectativas resultará em demissão imediata sem referência. Está claro? Estava claro. Tudo sobre Winterbourne Hall foi projetado para lembrar os criados de seu lugar, para reforçar as barreiras invisíveis que separavam a aristocracia daqueles que os serviam. Os aposentos dos criados estavam localizados no sótão e no porão, o mais longe possível dos espaços de convivência da família, conectados por escadarias estreitas e corredores de serviço que nos permitiam mover-nos pela casa sem nunca sermos vistos por nossos superiores, a menos que eles desejassem. Eu aprendi rapidamente. Eu aprendi a acordar antes do amanhecer e me aposentar depois da meia-noite, a subsistir com refeições frias comidas de pé na cozinha, a ignorar as dores em meus joelhos e os calos em minhas mãos. Eu limpei seus quartos, esvaziei suas bacias e fiz suas camas com cantos tão precisos que mesmo a exigente senhora Patton não pôde encontrar falha. Eu aprendi a ser invisível, a mover-me pelos quartos como se eu fosse feita de sombra e silêncio, a nunca encontrar os olhos de meus superiores, a nunca falar a menos que me falassem. Eu enterrei Clara Weston, a filha do solicitador, a garota que tinha sonhado com algo mais, e eu me tornei simplesmente Clara, a camareira que conhecia seu lugar. O atual duque de Winterbourne era Lord Adrian Fairfax, um homem de 30 anos que tinha herdado seu título e sua fortuna após a morte de seu pai 5 anos antes. O falecido duque tinha sido um mestre severo, mas justo, respeitado por seus arrendatários e temido por seus criados. Um homem que tinha administrado a propriedade com a precisão de uma campanha militar. Seu filho, por todas as contas, era feito do mesmo tecido, embora talvez mais duro, mais frio, mais distante. Lord Adrian era alto e de ombros largos, construído como um homem que passava seus dias cavalgando e caçando, em vez de definhar em salas de visitas. Seu cabelo era escuro como a asa de um corvo, enrolando-se ligeiramente em suas têmporas, de uma maneira que suavizava as linhas severas de seu rosto, e seus olhos eram da cor de uma tempestade de inverno, cinzentos e turbulentos, capazes de calor, mas mais frequentemente frios com desdém aristocrático. Ele se movia pelo mundo com a graça inconsciente de um homem a quem nunca tinha sido negado nada, que nunca tinha tido que questionar seu lugar na ordem natural. Os criados sussurravam sobre ele constantemente, como os criados fazem, tecendo contos de sua frieza, seu orgulho, sua recusa em se casar. Apesar do desfile interminável de jovens damas elegíveis que visitavam a propriedade com suas mães ambiciosas a reboque. Eles o chamavam de Duque de Gelo pelas suas costas, um homem cujo coração tinha congelado depois de alguma tragédia não nomeada em sua juventude. Alguns diziam que foi a morte de sua mãe quando ele era um menino. Outros sussurravam de um noivado desfeito, um caso de amor que deu errado, uma traição que o tinha ensinado a nunca mais confiar. Eu prestava pouca atenção a esses sussurros. O que importava para mim se o duque era frio ou quente, cruel ou gentil? Ele era uma figura tão distante e intocável quanto a lua, e eu era meramente uma das sombras que tornavam sua existência confortável possível. Ele mal sabe que existimos. Uma das criadas da cozinha me disse uma vez, enquanto compartilhávamos um raro momento de descanso no salão dos criados. Eu estive aqui 4 anos, e ele nunca olhou para o meu rosto. Somos mobília para ele, Clara. Nada mais. Ela estava certa. Lord Adrian movia-se por sua casa ancestral como se os criados fossem de fato mobília,
obstáculos a serem navegados em vez de pessoas a serem reconhecidas. Eu tinha estado em sua presença direta talvez uma dúzia de vezes em 3 anos, e ele nunca tinha sequer olhado para o meu rosto, nunca sequer registrado minha existência como algo mais do que um par de mãos realizando uma função necessária. Eu não o ressentia por isso. Como poderia eu, quando eu tinha sido treinada desde o meu primeiro dia para buscar invisibilidade, para considerar qualquer aviso da família como uma falha de meus deveres? Eu entendi o mundo em que vivíamos, as hierarquias rígidas que separavam a aristocracia daqueles que o serviam. Eu não tinha ilusões sobre minha posição ou meu futuro. Eu trabalharia até que meu corpo cedesse, economizaria o pouco que pudesse e esperaria por uma morte tranquila em alguma instituição de caridade quando eu ficasse muito velha para ser útil. Este era o destino de mulheres como eu, e eu o tinha aceitado com a mesma resignação estoica com que eu aceitava os pisos frios sob meus joelhos a cada manhã, enquanto eu esfregava o mármore. Mas o destino, eu aprenderia, tinha outros planos. Era uma noite de outubro quando tudo mudou. 3 anos para o dia desde que eu tinha passado pela primeira vez pelos portões de Winterbourne Hall, embora eu não tenha percebido o significado da data até muito mais tarde. Era o tipo de noite em que o vento uivava contra as janelas como uma besta buscando entrada, quando as velas bruxuleavam em seus arandelas, como se com medo da escuridão que se aproximava de fora. Chuva açoitava contra o vidro em lençóis e trovão retumbava à distância. Um presságio da tempestade que estava prestes a irromper sobre todas as nossas vidas. Eu estava no corredor leste, substituindo as velas nos arandelas de parede, uma tarefa que eu frequentemente realizava nas horas tardias, quando a família tinha se retirado para a sala de estar após o jantar. O corredor era frio e com corrente de ar, as paredes de pedra vazando o frio de séculos, e eu trabalhei rapidamente, ansiosa para completar minhas rondas e buscar o calor relativo dos aposentos dos criados. Meus dedos estavam dormentes enquanto eu encaixava novas velas em seus suportes, e meus pensamentos estavam longe, divagando no passado, como frequentemente faziam em noites solitárias. O corredor passava pela biblioteca, um quarto magnífico forrado com volumes encadernados em couro que eu nunca tinha sido permitida a tocar. Eu a tinha vislumbrado apenas através de portas, avistando suas prateleiras imponentes e enorme mesa de carvalho. As poltronas de couro posicionadas diante de uma lareira grande o suficiente para assar um boi. Era o domínio do mestre da casa, um santuário onde Lord Adrian conduzia seus negócios e se retirava das exigências da obrigação social. Enquanto eu trabalhava, eu ouvi vozes de dentro. Eu deveria ter seguido em frente. Uma serva adequada teria continuado seu trabalho sem um momento de pausa, surda às conversas de seus empregadores, cega a qualquer coisa que não dissesse respeito aos seus deveres. Mas algo no tom daquelas vozes me fez hesitar, me fez parar com uma vela meio erguida, meus ouvidos se esforçando apesar de meu melhor julgamento. Ali estava Lord Adrian, sua voz grave carregando uma nota de impaciência que eu reconheci das poucas ocasiões em que eu o tinha ouvido falar. Ele soava cansado, talvez irritado, a voz de um homem cuja paciência estava sendo testada por um visitante indesejado. E havia outra voz, uma que eu não conhecia, suave e persuasiva de uma maneira que fazia os cabelos na minha nuca se arrepiarem. Era a voz de um homem vendendo algo. Eu pensei, a voz de um comerciante ou um golpista, polida com a prática e escorregadia com falsa sinceridade. Meu senhor, esta é uma oportunidade notável, o estranho estava dizendo. Seu pai e eu discutimos esta mesma parceria antes de seu infeliz falecimento. Era seu desejo mais querido que nossas famílias se juntassem nesta empreitada, que o nome Fairfax fosse anexado a uma empresa que irá remodelar o cenário comercial dessa nação. Algo sobre aquelas palavras soou falso aos meus ouvidos. Alguma discordância na música de sua retórica que meu pai tinha me treinado para reconhecer. A invocação dos desejos do falecido duque
Era muito conveniente, muito perfeitamente calculada para apelar ao senso de dever filial de Lord Adrian e à extravagância das promessas de remodelar o cenário comercial. Falava de um homem vendendo demais sua mercadoria. Eu sabia que deveria ir embora. Eu sabia as consequências de ser pega escutando. A demissão sem referência que se seguiria se alguém me descobrisse demorando do lado de fora da porta da biblioteca. Mas o treinamento de meu pai estava muito profundamente enraizado. O instinto de investigar muito poderoso para ignorar. Eu coloquei minha cesta de velas no chão e me aproximei da porta da biblioteca, que estava ligeiramente entreaberta, o suficiente para permitir que uma fresta de luz e som escapasse para o corredor sombrio. Pela fresta, eu podia ver Lord Adrian sentado à enorme mesa de carvalho de seu pai, um documento espalhado diante dele como um mapa de território contestado. Suas sobrancelhas escuras estavam franzidas em concentração e havia uma tensão em seus ombros que sugeria desconforto, embora se com o documento ou o visitante eu não podia dizer. Sua pena de ganso estava suspensa em sua mão, sua ponta pairando acima do papel como se ele estivesse reunindo a vontade para assinar. De pé à sua frente estava um homem que eu não reconheci, talvez de 50 anos de idade, com um cabelo prateado penteado para trás de uma testa alta, e um sorriso que não alcançava seus olhos. Suas feições eram bonitas de uma maneira predatória, o rosto de um homem que tinha aprendido a usar sua aparência como uma arma, para desarmar com charme o que ele não podia tomar pela força. Ele estava vestido impecavelmente, sua gravata amarrada com precisão, seu casaco cortado de tecido caro. Tudo sobre ele calculado para transmitir respeitabilidade e riqueza. No entanto, havia algo em seu comportamento que me lembrava de uma cobra enrolada em grama alta, esperando o momento oportuno para atacar. Eu revisei os termos, Lord Adrian disse, sua caneta movendo-se em direção ao documento. A parceria parece bastante simples. Uma contribuição de capital em troca de uma parte dos lucros de sua empresa de transporte. De fato, meu senhor, o estranho respondeu, um arranjo simples, mutuamente benéfico. Seu capital, minha expertise. Os retornos, como você pode ver, são projetados para serem substanciais. Dentro de 2 anos, você terá dobrado seu investimento e o nome Fairfax será associado a uma das mais lucrativas empresas de comércio do Império. 2 anos, investimento dobrado. As palavras desencadearam algo em minha memória. Uma lição do estudo de meu pai entregue em uma tarde de inverno quando eu tinha não mais que 12. Ele tinha espalhado um contrato diante de mim, um documento quase idêntico em suas promessas ao que este estranho estava descrevendo. E ele tinha me mostrado a armadilha escondida dentro de sua linguagem. Quando alguém te promete a lua e as estrelas, Clara, ele tinha dito, eles geralmente estão tentando roubar o chão debaixo de seus pés. Meu coração começou a bater. Eu não podia ver o documento da minha posição, mas eu podia ver a mão de Lord Adrian movendo-se em direção à linha de assinatura, a pena descendo como uma lâmina de guilhotina. E todo o instinto que meu pai tinha cultivado em mim gritava que algo estava terrivelmente errado. O entusiasmo do estranho, a invocação dos desejos do falecido duque, a pressão para assinar em uma noite tão escura e isolada quando nenhum solicitador estava presente para revisar os termos. Era manipulação de manual. As mesmas táticas sobre as quais meu pai tinha me avisado incontáveis vezes. Eu não pensei. Eu não calculei as consequências. Eu simplesmente agi. Não assine, meu senhor, eu disse, empurrando a porta da biblioteca e entrando na luz. Ambos os homens se viraram para me encarar. O momento se esticou como bala de caramelo, o tempo desacelerando para um rastejar, enquanto a realidade do que eu tinha feito desabou sobre mim como uma onda. Eu tinha irrompido em uma reunião privada entre o duque e seu convidado. Eu tinha falado sem ser falada. Eu tinha presumido aconselhar meu empregador
em assuntos que não eram de minha incumbência. Toda a regra que eu tinha aprendido em 3 anos de serviço, todo instinto de autopreservação. Eu tinha violado em um único instante imprudente. O rosto de Lord Adrian registrou choque primeiro, seus olhos cinzentos se arregalando, enquanto eles percebiam meu vestido simples e touca branca, o uniforme de uma serva que não tinha nenhum negócio interrompendo numa reunião privada. Então veio o ultraje, uma fúria fria que se instalou em suas feições como geada, se espalhando por um painel de janela. Sua mandíbula se apertou, e eu vi sua mão apertar em torno da pena que ele ainda segurava, seus nós dos dedos embranquecendo com a força de seu aperto. A expressão do estranho era mais complexa, um lampejo de algo escuro e perigoso passando por suas feições antes de ser substituída por um olhar de condescendência divertida. Mas eu tinha visto aquele lampejo, aquele vislumbre momentâneo por trás da máscara, e isso confirmou tudo o que eu tinha suspeitado. Este era um homem com algo a esconder, um homem cuja fachada suave escondia profundezas de cálculo e malícia. Eu peço seu perdão, Lord Adrian disse, sua voz gotejando com desdém aristocrático, a voz de um homem que nunca em sua vida tinha sido interrompido por um servo. Qual é o significado desta intrusão? Eu sabia que deveria baixar meus olhos. Eu sabia que deveria pedir desculpas e fugir, para aceitar qualquer punição que me esperasse por tal imperdoável quebra de decoro. Minha posição já estava perdida. Eu estava certa disso. Nenhuma casa reteria uma camareira que tivesse cometido tal ultraje. Mas as palavras não paravam de vir, subindo de algum poço profundo de convicção que superava meu terror. O documento, meu senhor, eu disse, minha voz mais firme do que eu tinha qualquer direito de esperar. Por favor, olhe para a letra miúda. Seção 14, subseção 3. A mandíbula de Lord Adrian apertou-se ainda mais. Ele olhou de mim para o estranho, depois de volta para mim, e eu pude ver a guerra se desenrolando por trás de seus olhos. Seu orgulho exigia que ele me demitisse imediatamente, que ele punisse esta insolência com todo o peso de sua autoridade. Mas algo em meu rosto, algo na convicção com que eu tinha falado, deve tê-lo feito hesitar. Talvez fosse simplesmente curiosidade, a novidade de uma serva que ousou falar fora de hora. Ou talvez fosse algo mais, algum instinto que sussurrava para ele que esta interrupção não era o impulso tolo que parecia ser. Ele olhou para o documento, sua testa franzindo, enquanto ele procurava pela seção que eu tinha nomeado. Seus olhos moveram-se através do texto denso, da caligrafia apertada, das cláusulas labirínticas que os advogados usavam para ocultar suas verdadeiras intenções. Isto é absurdo, o estranho disse. E agora eu podia ouvir o tom por baixo de sua voz suave, a rachadura em sua fachada cuidadosamente construída. Sua voz tinha subido ligeiramente, perdido um pouco de seu polimento culto. Meu senhor, certamente você não vai aceitar a direção de uma camareira. A garota está claramente desequilibrada. Talvez ela tenha estado provando os xerez de cozinha. Eu devo insistir que você assine o documento e a faça remover imediatamente. Mas Lord Adrian estava lendo agora. Verdadeiramente lendo, seus olhos movendo-se rapidamente pela página com uma intensidade que sugeria que ele estava vendo o documento pela primeira vez. E eu observei enquanto a cor esvaía de seu rosto, observei enquanto a compreensão amanhecia como um nascer do sol frio e terrível. Sua mão começou a tremer ligeiramente. "O que é isso?" Ele disse, sua voz baixa e perigosa, carregando uma ameaça que fez o estranho dar um passo involuntário para trás. O estranho, Thorne, largou sua máscara de civilidade. A transformação foi notável, um despojamento de pretensão que revelou o predador sob as roupas do cavalheiro. Seu sorriso tornou-se algo frio e cruel, seus olhos endurecendo em lascas de gelo. Ele olhou para mim com ódio indisfarçável, a fúria de um caçador cuja presa tinha escapado da armadilha. "A linguagem é meramente proteção legal padrão", ele disse.
Mas a suavidade tinha deixado sua voz. Provisões padrão para proteger meu investimento em caso de circunstâncias imprevistas. Proteção legal padrão. Lord Adrian se levantou e eu vi pela primeira vez a força total de sua presença. A autoridade que gerações de sangue nobre tinham gerado nele. Ele se impunha sobre a mesa, seus ombros largos parecendo preencher o quarto, seus olhos cinzentos faiscando com uma fúria que fez até Thorne recuar. Esta cláusula concede a você interesse controlador em toda a minha propriedade, caso a parceria falhe em atingir seus retornos projetados dentro de 2 anos. Retornos que você estabeleceu em um limiar impossível. Retornos que nenhuma empreitada de transporte legítima poderia possivelmente alcançar. Ele jogou o documento sobre a mesa onde ele aterrissou com um som como um tapa. Isto não é uma parceria, Thorne. Isto é roubo. Isto é fraude. Isto é uma tentativa de roubar tudo o que minha família construiu ao longo de 10 gerações. O verniz de Thorne rachou ainda mais. Eu vi o medo cintilar em seus olhos, rapidamente mascarado por desafio. Você não pode provar nada, ele disse. É meramente um desentendimento de negócios, um mal-entendido de termos. Qualquer tribunal estaria do meu lado. Qualquer tribunal, Lord Adrian riu, mas não havia humor nisso. Qualquer tribunal o veria enforcado por tentativa de fraude contra um par do reino. Você esquece com quem está lidando, Thorne. Eu não sou algum fidalgo do campo que você pode enganar com palavras suaves e falsas promessas. Eu sou o Duque de Winterborne, e eu o verei destruído por isso. Os olhos de Thorne se voltaram para mim, e eu vi neles um ódio tão puro e concentrado que me tirou o fôlego. Parece que você tem uma espiã em sua casa, meu senhor. Ele disse, sua voz gotejando veneno. Que conveniente para você, uma camareira que por acaso é versada em direito contratual. Quão muito notável! Mas eu me pergunto como a jovem sabia para procurar por aquela cláusula particular. A menos que, é claro, ela tenha visto documentos semelhantes antes, a menos que ela não seja exatamente a simples camareira que ela parece ser. Meu sangue gelou. Eu tinha estado tão focada em salvar Lord Adrian da armadilha que eu não tinha considerado o que minha intervenção poderia revelar sobre meu próprio passado, sobre a educação que eu tinha escondido tão cuidadosamente por 3 anos. Thorne era astuto, muito mais astuto do que eu lhe tinha dado crédito, e ele tinha imediatamente reconhecido que meu conhecimento não era algo que uma camareira deveria possuir. Lord Adrian virou-se para me olhar. Realmente me olhar, talvez pela primeira vez desde que eu tinha entrado em sua casa. Seus olhos esquadrinharam meu rosto com uma intensidade que me fez querer recuar para as sombras onde eu pertencia. Eu me senti exposta, despojada do cuidadoso anonimato que eu tinha cultivado, exposta diante de seu escrutínio. Quem é você? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, ele riu. Não foi um riso gentil. Era o riso de um homem cujo orgulho tinha sido ferido, que se encontrava em dívida com alguém tão abaixo de sua posição que a própria ideia era absurda. Era o riso de um homem que não sabia se devia ser grato ou humilhado, e tinha escolhido a humilhação como o caminho mais fácil. Uma camareira, ele disse, balançando a cabeça com amargura divertida. Eu fui quase destruído, e fui salvo pela intervenção de uma camareira. Quão perfeitamente humilhante! O grande Duque de Winterborne, resgatado de sua própria tolice por uma garota que esfrega o chão. As palavras cortaram mais fundo do que eu esperava. Eu o tinha salvo da ruína, da perda de tudo o que sua família tinha construído. E sua resposta foi zombar de mim. Mas eu mantive meu rosto imóvel, minhas emoções enterradas sob a máscara de servidão que eu tinha usado por tanto tempo. Eu tinha sido treinada muito bem para mostrar dor, muito completamente condicionada a aceitar meu lugar. Eu peço desculpas pela intrusão, meu senhor. Eu disse, baixando meu olhar para o chão. Eu aceitarei qualquer punição que você considere apropriada. Saia,
ele disse, ambos vocês. Agora, Edmund Thorne recolheu seu documento com mãos trêmulas, seu rosto modelado com raiva. Isto não acabou, Fairfax, ele sibilou. Você vai se arrepender deste insulto. Ele passou por mim sem um olhar, e eu ouvi seus passos ecoando pelo corredor, seguido pelo distante bater da porta da frente. Eu permaneci onde estava, esperando Lord Adrian pronunciar meu destino. Demissão sem referência, muito provavelmente, talvez pior. Eu tinha ultrapassado tão gravemente que nenhuma punição pareceria muito severa. Mas quando eu finalmente ousei levantar meus olhos, eu o encontrei me encarando com uma expressão que eu não podia ler. A raiva ainda estava lá, mas debaixo dela havia algo mais. Curiosidade, talvez, ou confusão. Seu nome, ele disse. Clara, meu senhor. Clara Weston. Como você soube procurar por aquela cláusula, senhorita Weston? Sua voz tinha perdido um pouco de sua acidez, substituída por um interesse cansado que me deixou profundamente desconfortável. Eu hesitei. A verdade era perigosa, uma arma que poderia ser usada contra mim se caísse nas mãos erradas. Mas eu já tinha revelado demais, e mentiras só piorariam as coisas. Meu pai era um solicitador, meu senhor, eu disse suavemente. Antes que ele morresse, ele me ensinou a ler contratos, a encontrar as armadilhas escondidas na linguagem. Lord Adrian absorveu esta informação em silêncio. Ele olhou para o documento em sua mesa, então para mim, então para o documento novamente. Você pode ir, ele disse finalmente. Reporte-se à senhora Petton pela manhã. Eu decidirei o que será feito com você. Eu fiz uma reverência e fugi, meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo em minha garganta. Enquanto eu me apressava pelos corredores escuros para os aposentos dos criados, eu disse a mim mesma que não importava. Eu tinha feito o que era certo. Quaisquer que fossem as consequências, eu poderia enfrentá-las com minha consciência limpa. Mas eu não conseguia afastar a memória de seus olhos, a maneira como eles tinham segurado os meus naquele momento de reconhecimento. Ele tinha me visto, verdadeiramente me visto, e algo naquele olhar tinha despertado sentimentos que eu tinha pensado há muito tempo mortos. Eu não dormi aquela noite. Eu deitei em minha cama estreita no quarto que eu compartilhava com outras duas criadas, olhando para o teto e esperando o amanhecer trazer meu julgamento. Eu tinha sido uma tola em intervir, uma tola em revelar minha educação, uma tola em acreditar que as lições de meu pai poderiam ser de alguma utilidade em um mundo onde mulheres como eu eram destinadas a ser silenciosas e invisíveis. Pela manhã, eu provavelmente estaria na estrada, minhas escassas posses em um pacote nas minhas costas, minha reputação em farrapos. Mas amanhã trouxe algo inesperado. Quando eu me apresentei à senhora Petton como instruído, eu a encontrei esperando com uma expressão de choque mal disfarçado. O Duque deseja vê-la na biblioteca, ela disse, seu tom sugerindo que eu tinha de alguma forma cometido uma ofensa contra a própria natureza. O que quer que você tenha feito, garota, eu rezo para que não seja tão sério quanto parece. Eu a segui pela casa em silêncio, meu estômago revolvendo com pavor. A biblioteca na luz pálida da manhã parecia diferente do que tinha na noite anterior. Menos ameaçadora talvez, mas não menos imponente. Lord Adrian estava junto à janela, suas mãos cruzadas atrás das costas, olhando para os terrenos nebulosos. Deixe-nos, ele disse sem se virar. A senhora Petton hesitou, claramente escandalizada pela ideia de deixar uma criada sozinha com o mestre da casa. Mas ela era muito bem treinada para discutir. Ela fez uma reverência e se retirou, fechando a porta atrás dela com um clique suave que soou como um pregão de morte. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Eu estava no centro do quarto, meus olhos fixos no tapete, esperando. Eu passei a noite revisando meus assuntos, Lord Adrian disse finalmente. Parece que o Sr. Edmund Thorne tem estado cercando minha família por anos, esperando por uma oportunidade para atacar. Meu pai o suspeitava de impropriedade, mas nunca pôde prová-lo.
Se eu tivesse assinado aquele documento ontem à noite, eu teria perdido tudo dentro de 2 anos. Minha propriedade, minha fortuna, o legado de minha família por 10 gerações. Tudo isso ido. Ele se virou para me encarar, e eu me forcei a encontrar seus olhos. Você me salvou da destruição total, senhorita Weston. Ele continuou. Uma camareira, uma serva que eu nunca me dignara a notar. Você tem alguma ideia de como isso se sente? Eu imagino que seja desconfortável, meu senhor. Eu disse cuidadosamente. Ele riu novamente, mas desta vez havia humor genuíno nisso, embora tingido de amargura. Desconfortável. Sim, eu suponho que essa seja uma palavra para isso. Ele se aproximou e eu tive que lutar contra o impulso de recuar. Você foi inteligente em esconder sua educação. Os outros criados não a teriam aceito se soubessem. A aristocracia certamente não. Eu não disse nada. Ele estava certo e ambos sabíamos disso. Eu me encontro em uma posição impossível. Ele disse, eu te devo uma dívida que eu nunca poderei pagar. No entanto, você é uma camareira. Qualquer reconhecimento que eu lhe dê levantará questões. Qualquer recompensa causará escândalo. Ele parou, estudando meu rosto com aquela intensidade inquietante. O que você quer, senhorita Weston? Diga seu preço. Eu pensei em meu pai, nas lições que ele tinha me ensinado, na vida que eu tinha perdido. Eu pensei nas manhãs frias e nos joelhos doloridos, o trabalho interminável que me deixava muito exausta para sonhar. Eu poderia pedir dinheiro. Eu poderia pedir uma referência, por ajuda para encontrar uma posição melhor em outra casa. Eu poderia pedir 100 coisas que poderiam melhorar minhas circunstâncias sem causar escândalo para nenhum de nós. Em vez disso, eu disse algo que nos surpreendeu a ambos. Eu não quero nada, meu senhor. Eu não agi por recompensa. Eu agi porque era certo. A expressão de Lord Adrian mudou. Algo cintilando em seus olhos cinzentos que eu não podia nomear. Você é ou uma santa ou uma tola, senhorita Weston, ele disse suavemente. Talvez ambos, meu senhor. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu me perguntei se eu o tinha ofendido, mas então ele assentiu, como se eu tivesse passado em algum teste que ele não tinha revelado. Você continuará em sua posição, ele disse, por enquanto. Mas eu não terminei com você, senhorita Weston. Há mais em você do que os olhos veem, e eu pretendo descobrir o que é. Com aquela dispensa, eu fiz uma reverência e deixei a biblioteca, minha mente girando com perguntas que não tinham respostas. Eu tinha esperado punição, talvez dispensa, talvez pior. Em vez disso, eu tinha sido dado uma trégua e um aviso. O Duque de Winterbourne estava me observando agora, e eu não sabia se devia ficar aliviada ou com medo. Os dias que se seguiram foram estranhos e inquietantes. Na superfície, nada tinha mudado. Eu continuei minhas tarefas como antes, esfregando o chão e trocando lençóis e esvaziando penicos, a maquinaria invisível que mantinha a grande casa funcionando. Mas eu estava ciente, sempre ciente da presença de Lord Adrian, de uma maneira que eu nunca tinha estado antes. Quando ele passava por mim no corredor, seus olhos encontravam os meus pelo mais breve momento. Quando eu entrava em um quarto que ele ocupava, eu podia sentir seu olhar seguindo meus movimentos, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Os outros criados notaram, é claro. Eles sempre notavam. Sussurros me seguiram pelos salões, especulação sobre o que tinha acontecido na biblioteca naquela noite, sobre por que o Duque tinha tomado tal interesse súbito em uma camareira comum. A senhora Petton me observava com suspeita, claramente convencida de que eu tinha feito algo impróprio para capturar a atenção do mestre. Eu os ignorei a todos da melhor forma que pude, focando no meu trabalho, contando os dias até que a curiosidade de Lord Adrian desvanecesse e eu pudesse retornar ao meu confortável anonimato. Mas sua curiosidade não desvaneceu. Se algo, ela cresceu. 2 semanas após o incidente com o Sr. Thorne,
Eu fui convocada à biblioteca novamente. Desta vez, Lord Adrian não fingiu estar olhando pela janela. Ele estava sentado em sua mesa, uma pilha de documentos diante dele, e ele gesticulou para eu me aproximar. Eu exijo sua assistência, senhorita Weston, ele disse sem preâmbulo. Estes documentos foram preparados por meu solicitador anterior, que está recentemente aposentado. Eu contratei um novo homem, mas ele não pode chegar por várias semanas. Enquanto isso, eu tenho negócios que não podem esperar. Ele empurrou a pilha em minha direção. Revise estes. Diga-me se você encontrar algo de preocupação. Eu encarei os documentos então para ele. Meu senhor, eu disse lentamente. Certamente você não pode querer que eu faça isso. Eu sou uma camareira. Você é uma camareira que lê contratos melhor do que qualquer solicitador que eu já empreguei. Ele respondeu. As circunstâncias são incomuns, eu lhe concedo. Mas eu descubro que confio em seu julgamento mais do que no de qualquer homem atualmente em meu serviço. Ele parou, e algo como um sorriso cintilou no canto de sua boca. Considere-o uma promoção temporária. Eu deveria ter recusado. Eu deveria ter lembrado a ele da impropriedade, do escândalo que poderia resultar se tornasse conhecido que o Duque de Winterbourne estava consultando uma criada em assuntos de negócios. Mas os documentos me chamaram, despertando algo que tinha permanecido dormente por anos. A voz de meu pai ecoou em minha memória, e eu pensei em todo o conhecimento que ele tinha me dado, desperdiçado em esfregar o chão e esvaziar bacias. Eu peguei o primeiro documento e comecei a ler. As horas que se seguiram foram as mais felizes que eu tinha experimentado desde a morte de meu pai. Lord Adrian observava em silêncio enquanto eu trabalhava, fazendo anotações na margem, marcando cláusulas que pareciam pouco claras ou potencialmente perigosas. Os documentos eram principalmente rotineiros, arrendamentos e contratos, e correspondência com vários associados de negócios, mas eu encontrei várias instâncias de linguagem que poderiam ter sido exploradas por uma parte inescrupulosa. Quando eu tinha terminado, eu apresentei minhas descobertas com o distanciamento de uma profissional, cuidadosa para não deixar minhas emoções transparecerem. Lord Adrian revisou minhas anotações, sua expressão pensativa. Você tem um dom, senhorita Weston, ele disse finalmente. É um crime que você esteja desperdiçando-o no serviço. Eu não tenho escolha no assunto, meu senhor. O mundo não é gentil com mulheres da minha posição. Não, ele concordou, não é. Ele depôs os documentos e olhou para mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Mas talvez devesse ser. Eu não sabia o que dizer a isso. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com algo não dito, algo perigoso. Você pode ir, ele disse finalmente, mas retorne amanhã na mesma hora. Eu tenho mais documentos que exigem sua atenção. E assim começou. O que começou como uma única consulta tornou-se um compromisso diário, um ritual do qual ambos passamos a depender de maneiras que ainda não entendíamos. Toda tarde, quando a casa estava quieta e os outros criados estavam ocupados com seus deveres, quando a grande casa parecia prender a respiração na languidez do meio-dia, eu deslizava para a biblioteca e passava 2 horas revisando os papéis de Lord Adrian. Eu entrei pela porta dos criados, uma passagem estreita escondida atrás de uma estante que me permitia ir e vir sem atrair atenção. Era uma precaução necessária, uma que o próprio Adrian tinha sugerido, pois a aparência de uma camareira se encontrando em particular com o duque teria feito as línguas fofocar por todo o condado. Ele estava sempre lá, às vezes trabalhando em sua própria correspondência na grande mesa de carvalho. Às vezes simplesmente sentado em uma das poltronas de couro perto da lareira, observando-me com aqueles olhos cinzentos de tempestade que pareciam ver direto através de minha alma. As primeiras semanas foram estranhas, constrangidas pelo vasto abismo que separava nossas posições, pela incerteza deste estranho novo arranjo que desafiava todas as convenções da sociedade em que vivíamos.
Eu mantinha meus olhos fixos nos documentos diante de mim, falando apenas quando eu tinha uma pergunta sobre alguma cláusula ou provisão, mantendo a distância formal que a propriedade exigia. Mas lentamente, enquanto os dias se alongavam e a escuridão do inverno pressionava contra as janelas da biblioteca, os silêncios começaram a se preencher com palavras. Ele perguntou sobre meu pai primeiro. Perguntas hesitantes sobre o homem que tinha me dado uma educação tão incomum. Eu me peguei contando a ele coisas das quais eu não tinha falado em anos. Memórias que tinham permanecido dormentes nas profundezas do meu coração, esperando por alguém que pudesse entender. Eu lhe falei do pequeno estudo cheio de livros, do modo como os pontos de poeira dançavam na luz da tarde que entrava pela única janela. Eu lhe falei das lições que tinham moldado minha mente, das horas passadas analisando a linguagem legal, até que eu pudesse ler um contrato da mesma forma que um músico lê uma partitura, ouvindo as harmonias e discórdias que jaziam sob a superfície. Eu lhe falei da febre que tinha tirado meu pai de mim, do modo como sua mão tinha ficado fria na minha enquanto o amanhecer rompia em seu dia final, o silêncio que tinha engolido meu mundo quando ele deu seu último suspiro. Adrian ouviu com uma atenção que me surpreendeu. Ele não interrompeu, não descartou minha tristeza como a fraqueza sentimental de uma mulher. Ele simplesmente ouviu, seus olhos nunca deixando meu rosto. E quando eu terminei, ele sentou em silêncio por um longo momento antes de falar. Ele soa como um homem notável. Ele disse finalmente: "Você foi afortunada por tê-lo tido mesmo por tão pouco tempo." Eu fui, eu concordei. E eu fiquei surpresa ao descobrir que as palavras não doíam tanto quanto antes. Talvez fosse o ato de dizê-las em voz alta, de compartilhar minhas memórias com outra pessoa pela primeira vez desde a morte de meu pai. Talvez fosse simplesmente a presença de Adrian, o olhar firme daqueles olhos cinzentos que pareciam entender sem precisar de explicação. Depois disso, as barreiras entre nós começaram a desmoronar. Ele perguntou sobre minha vida em serviço, e eu descrevi as manhãs frias e os músculos doloridos, os calos em minhas mãos e o frio perpétuo em meus ossos. Eu lhe falei das pequenas indignidades que se acumulavam em um peso que eu carregava sempre, do modo como os outros criados me tinham evitado no início, porque eu era muito quieta, muito estranha, muito diferente do que uma camareira deveria ser. Eu lhe falei dos padrões exigentes da senhora Patton, do trabalho interminável que me deixava muito exausta para sonhar, da solidão de ser invisível em um mundo que não me via como humana. Ele ouviu tudo isso, e eu vi algo mudar em seus olhos enquanto eu falava. O desdém aristocrático que tinha sido seu escudo por tanto tempo começou a rachar, e por baixo disso, eu vislumbrei algo que parecia quase como vergonha. Eu nunca pensei nisso. Ele disse uma tarde, enquanto nos sentávamos juntos perto do fogo, enquanto a chuva escorria pelas janelas da biblioteca. As pessoas que tornam minha vida confortável, as mãos que preparam minha comida, limpam meus aposentos, acendem os fogos que me aquecem. Eu as via como parte da maquinaria da casa, tão intercambiáveis quanto as engrenagens de um relógio. Eu nunca pensei nelas como pessoas com suas próprias vidas, seus próprios sonhos, suas próprias tristezas. Ele se virou para me olhar, e havia algo cru e vulnerável em sua expressão. "Eu tenho vergonha disso agora", ele disse suavemente. "Você abriu meus olhos para minha própria cegueira, Clara. Eu não sei se te agradeço ou te ressinto por isso. Eu não sabia o que dizer. A admissão foi tão inesperada, tão contrária a tudo o que eu tinha esperado de um homem de sua posição que eu me encontrei momentaneamente sem palavras. Em minha experiência, a aristocracia não questionava a ordem natural das coisas. Eles aceitavam seu privilégio como seu direito de nascença e gastavam pouco tempo contemplando as vidas daqueles que os serviam. Mas Adrian era diferente. Eu estava começando a entender isso agora. Por baixo do exterior frio, por baixo da máscara de autoridade ducal, havia um homem que pensava profundamente sobre o mundo ao seu redor.
que questionava suposições que outros tomavam como certas. O Duque de Gelo, os criados o chamavam. Mas eu estava começando a ver que o gelo não era sua natureza. Era sua armadura, uma defesa que ele tinha construído contra um mundo que o tinha ferido de maneiras que eu ainda não entendia. Em troca de minhas confidências, ele me contou sobre seus próprios fardos, a pressão para casar e produzir um herdeiro, o desfile constante de jovens damas elegíveis que chegavam a Winterbourne Hall com suas mães ambiciosas, cada uma mais determinada que a última, para garantir o duque como um prêmio. Ele descreveu o tédio de suas conversas, a lisonja superficial, o modo como elas o olhavam e viam apenas seu título e sua fortuna, nunca o homem por baixo. Elas não me veem, ele disse, ecoando minhas próprias palavras de uma conversa anterior. Elas veem o Duque de Winterbourne, um nome em um contrato de casamento, um meio de garantir a posição social de sua família. Elas não se importam com quem eu sou, ou o que eu penso, ou o que eu sinto. Eu sou nada para elas senão um título. Eu pensei na corrente interminável de jovens damas bonitas e realizadas que tinham passado pelos salões de Winterbourne Hall durante meus anos de serviço. Eu as tinha vislumbrado em seus belos vestidos e joias cintilantes. Tinha escutado suas risadas tilintantes e sorrisos praticados. Eu as tinha invejado de uma maneira abstrata e distante pela facilidade de suas vidas, pelas oportunidades que nunca estariam abertas a alguém como eu. Mas eu nunca tinha considerado que elas poderiam estar tão presas por suas circunstâncias quanto eu pelas minhas. Ele me falou de sua mãe, que tinha morrido quando ele era jovem, deixando para trás apenas um retrato na galeria e um vazio que nunca tinha sido preenchido. Ele falava dela raramente, e apenas com grande dificuldade. Mas eu vim a entender que a perda dela o tinha moldado mais profundamente do que qualquer outra coisa em sua vida. Ela tinha sido o calor em sua infância, o contraponto às expectativas severas de seu pai. E quando ela se foi, a casa tinha ficado fria de maneiras que não tinham nada a ver com o tempo. Ele me falou de seu pai, o falecido Duque, um homem que o tinha amado, mas nunca tinha aprendido a demonstrá-lo. Dever era sua religião, Adrian disse uma noite, olhando para o fogo com uma expressão de velha tristeza. Ele acreditava que o sentimento era uma fraqueza, que as emoções deveriam ser dominadas e suprimidas, que o valor de um homem era medido por sua capacidade de cumprir suas obrigações sem queixa. Ele queria o bem, eu suponho. Ele estava me preparando para os fardos que eu herdaria. Mas havia vezes em que eu desejava que ele pudesse simplesmente ter me dito que estava orgulhoso de mim, que ele me amava, que eu era mais para ele do que um herdeiro. Eu estendi a mão e peguei a mão dele sem pensar, um gesto tão natural e ainda assim tão profundamente impróprio que eu senti o choque disso viajar através de nós dois. Por um momento nenhum de nós se moveu. Sua mão estava quente na minha, maior do que eu esperava, a palma calejada de anos de cavalgada. Então ele se virou para me olhar, e eu vi em seus olhos um reflexo de minha própria confusão, meu próprio anseio, meu próprio terror pela coisa impossível que estava crescendo entre nós. Nós não falamos disso. Nós não nomeamos o que estava acontecendo, como se o nomear pudesse torná-lo real e nos forçar a confrontar sua impossibilidade. Mas daquele momento em diante, algo tinha mudado entre nós. A distância que a propriedade exigia tinha colapsado, e em seu lugar estava algo muito mais perigoso. Nós éramos ambos, eu percebi, sobreviventes. Nós tínhamos ambos sido moldados por perda e dificuldade. Tínhamos ambos aprendido a construir paredes em torno de nossos corações para nos proteger de mais dor. E agora, juntos, estávamos lentamente aprendendo a derrubar aquelas paredes. Eu sabia que era loucura. Eu sabia que nada poderia vir desta conexão. Que o abismo entre um duque e uma camareira era intransponível, não importa quantas paredes nós desmantelássemos. Mas conhecimento e sentimento são duas coisas muito diferentes. E meu coração tinha parado de ouvir os ditames da razão. Eu estava me apaixonando por ele. Isso se arrastou sobre mim lentamente.
Este sentimento como a primeira luz do amanhecer rastejando sobre o horizonte. Eu notei coisas que eu não deveria ter notado. O modo como seu cabelo escuro caía sobre sua testa quando ele estava profundamente pensativo. O raro sorriso que transformava seu rosto severo em algo quase juvenil. O som de sua voz baixa e rica falando meu nome. Senhorita Weston. Limpa na garganta. Deveria ter sido frio e formal, mas de alguma forma em seus lábios soava como música. Eu tentei parar isso. Eu me lembrava constantemente da impossibilidade de meus sentimentos. Ele era um duque e eu era uma serva. A distância entre nós era intransponível, esculpida por séculos de tradição e reforçada por toda a estrutura de nossa sociedade. Mesmo se ele sentisse algo por mim, o que era absurdo imaginar, nada poderia vir disso. Eu seria arruinada, demitida sem referência, lançada em um mundo que não tinha lugar para mulheres caídas, e ele seria escandalizado. Sua reputação manchada pela associação com uma camareira que tinha ousado subir acima de sua posição. Mas saber que algo é impossível não faz o coração parar de querer. Era uma noite de novembro, a primeira neve da estação, caindo suavemente do lado de fora das janelas da biblioteca, quando tudo mudou novamente. Eu estava revisando um contrato de arrendamento de propriedade, marcando uma cláusula questionável nas margens, quando eu senti a presença de Lord Adrian ao meu lado. Ele tinha se levantado de sua mesa sem que eu percebesse, e agora ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro de sândalo de sua colônia. Podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Clara, ele disse, e o uso de meu nome de batismo me causou um choque. Eu olhei para cima e encontrei seu rosto a centímetros do meu, seus olhos escuros com uma emoção que eu tinha medo de nomear. Meu senhor, eu sussurrei, mas ele balançou a cabeça. Adrian, ele disse, quando estivermos sozinhos, eu quero que você me chame de Adrian. Eu não posso. Por que não? Porque seria impróprio, porque seria perigoso, porque eu sou uma serva e você é um duque e há regras que governam estas coisas, regras que existem por boa razão. Ele estava tão perto agora que eu podia ver os minúsculos reflexos de prata em seus olhos cinzentos, podia contar os cílios escuros que os emolduravam. Eu passei minha vida inteira seguindo regras, ele disse suavemente. Regras que me dizem com quem eu posso falar, com quem eu posso me associar, quem eu posso amar. Eu tenho desempenhado o papel que me foi atribuído desde o nascimento, e eu nunca o questionei até agora. Até você. Ele levantou a mão, e eu senti seus dedos roçarem minha bochecha, leves como pena. Mal lá. Você me arruinou, Clara Weston. Você me mostrou que tudo o que eu pensava saber sobre o mundo estava errado, e eu não sei se devo te agradecer ou te amaldiçoar por isso. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Todo instinto gritava para eu me afastar, para lembrá-lo da impossibilidade do que ele estava sugerindo, para nos salvar ambos da destruição que certamente se seguiria. Mas eu não conseguia me mover. Isto não pode acontecer, eu disse, e minha voz era mal um sussurro. Eu sei. Nós dois seríamos arruinados. Eu sei. Então por quê? Ele se inclinou mais perto, e eu senti seu hálito quente contra meus lábios. Porque algumas coisas valem a ruína. Ele disse, e então ele me beijou. Foi suave no início, hesitante, uma pergunta em vez de uma afirmação. Mas quando eu não me afastei, quando minhas mãos se ergueram por conta própria para segurar o tecido de seu casaco, algo se abriu entre nós. O beijo se aprofundou, tornou-se algo urgente e desesperado, a liberação de semanas de anseio não dito que nenhum de nós tinha ousado reconhecer. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegando, eu vi em seus olhos um reflexo do meu próprio terror e admiração. Adrian, eu sussurrei, testando o nome em minha língua. E ele sorriu, um sorriso real, o primeiro que eu tinha visto dele. Diga de novo, Adrian.
Ele me puxou para perto, envolvendo seus braços em torno de mim, e eu me deixei ser abraçada. Por um momento perfeito, não havia duques e não havia criados, não havia regras e não havia consequências. Havia apenas isto, apenas nós, duas pessoas que tinham se encontrado contra todas as probabilidades. Mas momentos perfeitos, eu aprenderia, nunca duram. As semanas que se seguiram foram um sonho do qual eu não queria acordar. Nossas reuniões na biblioteca continuaram, mas agora elas estavam carregadas com uma nova eletricidade, uma corrente de promessas não ditas que corria por baixo de toda a conversa. Nós não podíamos ser abertos sobre nossos sentimentos. Não podíamos reconhecê-los nem mesmo um para o outro, exceto em olhares roubados e toques breves, quando tínhamos certeza de que estávamos sozinhos. O risco era muito grande, as consequências muito terríveis. Mas o amor, eu descobri, não é facilmente contido. Ele transborda, encontra rachaduras mesmo nas fachadas mais cuidadosamente construídas, e havia olhos observando o que nenhum de nós tinha notado. Foi dezembro quando a carta chegou. Eu a encontrei em meu travesseiro uma noite depois de retornar de minhas tarefas, uma folha de papel dobrada selada com cera sem marca. Meu nome estava escrito na frente em uma caligrafia elegante que eu não reconheci. Eu quebrei o selo com dedos trêmulos e li as palavras que estilhaçariam minha frágil felicidade. Senhorita Weston, começou. Eu confio que esta carta a encontre bem. Eu escrevo para informá-la que seu segredo foi descoberto. Eu sei o que acontece entre você e o Duque, e eu sei a verdade de seu passado, verdades que você escondeu até dele. Seu pai não era meramente um solicitador que caiu em tempos difíceis. Ele era um ladrão que desfalcou de seus clientes e morreu em desgraça, deixando dívidas que deveriam tê-la visto na prisão ao lado dele. Apenas a gentileza daqueles a quem ele prejudicou a poupou desse destino, e apenas seu silêncio tem mantido essa vergonha escondida todos esses anos. Eu lhe ofereço uma escolha. Você deixará Winterbourne Hall dentro de 15 dias e nunca mais retornará. Você cortará todo o contato com Lord Adrian Fairfax, não oferecendo nenhuma explicação para sua partida. Em troca, seu segredo permanecerá seguro, e o Duque será poupado do embaraço de aprender que ele deu seu coração à filha de um criminoso comum. Se você recusar, eu garantirei que toda a sala de visitas na Inglaterra saiba a verdade sobre Clara Weston. Sua reputação será destruída e o Duque será humilhado por associação. A escolha é sua. A carta estava sem assinatura, mas eu não precisei de uma assinatura para saber quem a tinha enviado. Edmund Thorne, o homem cujo esquema eu tinha frustrado naquela noite de outubro. Ele tinha prometido vingança, e agora ele estava entregando-a. Eu li a carta 3 vezes, cada vez esperando que as palavras mudassem, que eu de alguma forma tivesse mal entendido. Mas o significado estava claro. Ele sabia sobre meu pai. Ele sabia a verdade que eu tinha enterrado tão profundamente que eu quase tinha me convencido de que não existia. Meu pai tinha sido um bom homem, eu acreditava nisso ainda. Mas ele tinha cometido erros, erros terríveis, nascidos do desespero e de um desejo de me sustentar após a morte de minha mãe. Ele tinha pegado dinheiro emprestado de contas de clientes, pretendendo pagá-lo. Mas as dívidas tinham aumentado mais rápido do que ele podia gerenciar. No momento em que a febre o levou, ele estava arruinado, e apenas a relutância de seus ex-clientes em falar mal dos mortos tinha impedido que o escândalo se tornasse público. Eu tinha passado 5 anos fugindo daquela verdade. Eu tinha enterrado Clara Weston, a filha do solicitador, e me tornado Clara, a camareira que conhecia seu lugar. Eu tinha pensado que eu estava segura. Eu tinha estado errada. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Eu fiz as minhas tarefas, esfregando e limpando e servindo. Mas minha mente estava em outro lugar, presa em uma espiral infinita de medo e desespero. Eu evitei a biblioteca, dando desculpas quando convocada,
incapaz de encarar Adrian com o peso deste segredo me oprimindo. Ele notou, é claro. Ele sempre notava. Clara, ele disse, pegando meu braço enquanto eu tentava passar por ele no corredor uma noite. O que está errado? Você tem me evitado por dias. Eu mantive meus olhos fixos no chão, incapaz de encontrar seu olhar. Nada está errado, meu senhor. Eu tenho estado mal. Você está mentindo. Sua voz era gentil, mas eu podia ouvir a mágoa por baixo dela. Eu fiz algo para ofendê-la? Se eu fui muito atrevido, se eu a fiz desconfortável, você deve me dizer. A preocupação em sua voz quebrou algo dentro de mim. Eu levantei o olhar e vi em seu rosto o mesmo medo que assombrava meu próprio coração. O medo de perder algo precioso antes que tivesse sido verdadeiramente encontrado. Não é você. Eu sussurrei. Sou eu. Há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que mudariam como você me vê. Então me diga. Eu não posso. Ele pegou ambas as minhas mãos nas suas, seu aperto quente e firme. Clara, ele disse, eu não me importo com seu passado. Eu me importo com quem você é agora. A mulher que me salvou da ruína. A mulher que me mostrou que há mais na vida do que dever e obrigação. Quaisquer segredos que você carregue, eles não podem mudar o que eu sinto por você. As lágrimas que eu tinha segurado finalmente transbordaram, escorrendo por minhas bochechas em rios quentes e vergonhosos. Você não sabe o que está dizendo. Então me ajude a entender. Confie em mim, por favor. Eu queria a Deus como eu queria, mas a carta de Thorne queimava em meu bolso, um lembrete de tudo o que eu estava prestes a perder. Se eu contasse a Adrian a verdade, ele poderia me perdoar, ou ele poderia me ver, como eu me via em meus momentos mais sombrios, como a filha de um criminoso indigna de seu amor. Eu não podia suportar ver aquele olhar em seus olhos. Eu puxei minhas mãos das dele e recuei. Eu não posso, eu disse novamente. Por favor, apenas me deixe ir. Eu me virei e fugi antes que ele pudesse me parar, meu coração se estilhaçando a cada passo. Aquela noite, eu tomei minha decisão. Eu faria o que Thorne exigia. Eu deixaria Winterbourne Hall, deixaria Adrian, deixaria tudo o que eu tinha chegado a amar. Era a única maneira de protegê-lo, de poupá-lo do escândalo que se seguiria se meu passado fosse revelado. Melhor um corte limpo do que uma ferida persistente que nunca cicatrizaria. Eu comecei a arrumar meus escassos pertences, dobrando meu vestido sobressalente e a última carta de meu pai no pequeno pacote que representava tudo o que eu possuía. Eu tinha quase terminado quando uma batida veio em minha porta. Era tarde, muito tarde para qualquer um dos outros criados estar acordado. Eu abri a porta cautelosamente, esperando talvez a senhora Petton com alguma tarefa urgente que não podia esperar. Em vez disso, eu encontrei Adrian. Ele estava no corredor estreito dos aposentos dos criados, seu casaco jogado apressadamente sobre as mangas de sua camisa, seu cabelo escuro desgrenhado como se ele tivesse passado as mãos por ele. Atrás dele, eu podia ver a luz bruxuleante de uma única vela, projetando longas sombras nas paredes. O que você está fazendo aqui? Eu sussurrei, puxando-o para dentro antes que alguém pudesse ver. Se você for descoberto nos aposentos dos criados, haverá comentários. Eu não me importo com comentários. Ele olhou ao redor do meu minúsculo quarto, observando a cama estreita, a bacia rachada, o pacote de pertences no chão. Seu rosto escureceu. Você está partindo. Não foi uma pergunta. Eu devo. Por quê? Eu não podia responder. As palavras ficaram presas em minha garganta, me sufocando. Clara. Ele pegou meu rosto em suas mãos, me forçando a olhar para ele. Eu passei as últimas 3 horas procurando por respostas. Eu examinei os papéis de meu pai, sua correspondência, tudo o que eu pude encontrar. Eu sei sobre Edmund Thorne. Eu sei que ele e meu pai tiveram uma desavença anos atrás por uma disputa de negócios. E eu sei que Thorne tem buscado vingança contra a família Fairfax desde então. Ele parou, seus olhos cinzentos buscando os meus.
Eu também sei que o solicitador de Thorne era um homem chamado Robert Weston, ele disse suavemente. Um homem que morreu 5 anos atrás sob circunstâncias que nunca foram totalmente explicadas. O quarto pareceu inclinar-se ao meu redor. Eu estendi a mão cegamente e Adrian me pegou, me firmando contra seu peito. Eu encontrei as cartas, ele continuou. As acusações, as dívidas. Eu sei o que seu pai fez, Clara. Eu sei tudo. Eu fechei meus olhos, incapaz de suportar o peso de seu olhar. Então você sabe por que eu devo partir. Eu não sou quem você pensou que eu era. Eu sou a filha de um ladrão, uma criminosa. Se as pessoas descobrirem a verdade, sua reputação será destruída. Eu não posso fazer isso com você. Seus braços apertaram-se em torno de mim. Você, mulher tola, corajosa, impossível, ele disse. E havia algo como admiração em sua voz. Você realmente acredita que eu me importo com minha reputação? Que eu deixaria você se sacrificar para me proteger de escândalo? Eu abri meus olhos e o encontrei sorrindo. Aquele sorriso raro e bonito que transformava seu rosto. Seu pai cometeu erros, ele disse. Mas ele também foi o homem que a ensinou a ler contratos, que lhe deu a educação que me salvou da ruína. Quaisquer que fossem seus pecados, ele a amava. Isso é evidente em tudo o que você é. Ele afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, seu toque infinitamente gentil. Eu não deixarei você ser punida por suas escolhas. E eu não deixarei Edmund Thorne tirá-la de mim. Mas a carta, eu sussurrei. Ele disse que contaria a todos. Deixe-o. A voz de Adrian endureceu com determinação. Deixe-o tentar. Eu sou o Duque de Winterborn. Minha família já sobreviveu a escândalos antes, e nós sobreviveremos a isso novamente. O que importa não é o que a sociedade pensa de nós. O que importa é o que pensamos de nós mesmos. Ele segurou meu rosto em suas mãos, seus polegares enxugando as lágrimas que tinham começado a cair novamente. Eu amo você, Clara Weston, ele disse. Eu amo você por sua coragem e sua inteligência, e sua recusa teimosa em conhecer seu lugar. Eu amo você por me salvar quando eu não merecia ser salvo, e por me mostrar que há mais na vida do que dever e expectativa. E eu não deixarei ninguém, nem Thorne, nem a sociedade, nem mesmo você, tirar isso de mim. Eu o encarei, incapaz de acreditar no que eu estava ouvindo. Em todos os meus cálculos, em todo o meu planejamento cuidadoso, eu nunca tinha contado com isso. Com um homem que escolheria o amor em vez da reputação, que desafiaria as hierarquias rígidas de nosso mundo pelo bem de uma camareira. Você se arruinaria por mim, eu disse. Não. Ele sorriu novamente, e desta vez havia algo feroz nisso. Eu me reconstruiria com você, começando agora. E então ele me beijou lá em meu minúsculo quarto nos aposentos dos criados, com meus escassos pertences embalados no chão, e o futuro se estendendo diante de nós como uma página não escrita. Quando finalmente nos separamos, minha cabeça girando com a impossibilidade de tudo isso, ele pegou minha mão e me levou para o corredor. Onde nós estamos indo? Eu perguntei. Para encontrar Edmund Thorne, ele disse sombriamente, e para acabar com isso de uma vez por todas. O confronto com Thorne ocorreu na manhã seguinte na mesma biblioteca onde nossa história tinha começado. Adrian tinha enviado uma mensagem ao amanhecer, convocando Thorne a Winterborn Hall, sob o pretexto de desejar discutir um novo arranjo de negócios. Thorne, acreditando que suas ameaças tinham sido bem-sucedidas, chegou prontamente às 10h, seu cabelo prateado imaculadamente arrumado, e seu sorriso tão frio e predatório como sempre. Eu estava lá quando ele entrou, de pé ao lado de Adrian na grande mesa de carvalho. Eu vi o lampejo de surpresa nos olhos de Thorne, rapidamente mascarado por desprezo. Eu vejo que você trouxe seu animal de estimação, ele disse, seu lábio curvando-se. Que tocante! Mas eu tinha pensado que a senhorita Weston já teria partido. Nosso pequeno acordo estava bem claro. A expressão de Adrian não mudou,
mas eu senti sua mão apertar a minha, escondida atrás da mesa onde Thorne não podia ver. Não há acordo, Lord Adrian disse calmamente, e nunca haverá. Eu sei o que você fez, Thorne. Os documentos forjados, as tentativas de defraudar minha família, as ameaças contra a senhorita Weston e a reputação de sua família. O sorriso de Thorne vacilou ligeiramente, mas ele se recuperou rapidamente. Ameaças? Eu não fiz ameaças. Eu meramente ofereci à senhorita Weston alguns conselhos amigáveis. Uma mulher de sua origem deveria ser cuidadosa em ascender acima de sua posição. Tal limpa a garganta, ambição raramente termina bem. Adrian soltou minha mão e deu um passo à frente, e eu vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Uma fúria fria que transformou suas belas feições em algo quase assustador. Permita-me ser perfeitamente claro, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Você não falará com a senhorita Weston novamente. Você não escreverá para ela. Você não a abordará. Você não vai sequer respirar na direção dela. Se eu descobrir que você fez qualquer tentativa de prejudicar sua reputação ou sua pessoa, eu usarei todos os recursos à minha disposição para destruí-lo. Você entende? A compostura de Thorne finalmente rachou. Seu rosto ficou verde e ele deu um passo em direção a Adrian, suas mãos cerrando em punhos. Você ousa me ameaçar por causa de uma criada? Você é um tolo, Fairfax. Seu pai ficaria envergonhado. Meu pai, Adrian disse, era um homem que reconheceu sua verdadeira natureza anos atrás e cortou todos os laços com você. Eu só desejo ter ouvido seus avisos antes. Ele alcançou a gaveta da mesa e retirou uma pasta de papéis. Estes são os registros de seus negócios nos últimos 10 anos. Meu novo solicitador tem sido bastante completo. Fraude fiscal, desvio de fundos, suborno de funcionários do governo. Eu tenho evidências suficientes aqui para vê-lo aprisionado pelo resto de sua vida natural. O rosto de Thorne empalideceu. Onde você conseguiu esses? Isso não é a sua preocupação. O que deveria preocupá-lo é o que eu pretendo fazer com eles. Adrian colocou os papéis na mesa, sua expressão implacável. Você tem duas escolhas. Você pode deixar a Inglaterra esta noite e nunca mais retornar, e eu garantirei que estes documentos nunca vejam a luz do dia, ou você pode ficar e enfrentar as consequências de suas ações. A escolha é sua. Por um longo momento, Thorne ficou imóvel, seus olhos se movendo rapidamente de Adrian para mim, para os papéis condenatórios na mesa. Eu podia ver os cálculos correndo em sua mente, a ponderação de riscos e recompensas que eu tinha aprendido a reconhecer dos ensinamentos de meu pai. Finalmente ele endireitou seu casaco e levantou o queixo, tentando salvar alguma dignidade dos destroços de seus esquemas. Isto não acabou, ele disse. Sim, Adrian respondeu. Acabou. Thorne se virou e saiu da biblioteca sem outra palavra. Eu o observei ir, meu coração batendo com uma mistura de alívio e incredulidade. Está realmente terminado? Eu perguntei, não totalmente capaz de acreditar. Adrian virou-se para mim, e a fúria fria tinha desaparecido de seu rosto, substituída por algo quente e terno. Está terminado, ele disse. Ele me puxou para seus braços, me segurando perto. Você está segura, Clara. Eu prometo a você, ele nunca mais a machucará. Eu enterrei meu rosto em seu peito, deixando as lágrimas caírem livremente agora, lágrimas de alívio e gratidão, e uma alegria tão avassaladora que parecia dor. Nós ficamos ali por muito tempo, abraçados, enquanto a luz do sol de inverno entrava pelas janelas da biblioteca, e o mundo lá fora continuava, inconsciente do drama que tinha acabado de se desenrolar dentro dessas paredes. Mas nossa história ainda não estava completa. As semanas que se seguiram foram um tempo de transição, de negociação cuidadosa entre o mundo como ele era e o mundo como nós desejávamos que fosse. Adrian anunciou à casa que eu não era mais uma serva, mas uma convidada, uma prima distante de alguma espécie,
que tinha caído em tempos difíceis e a quem ele tinha caridosamente acolhido. A ficção era transparente para qualquer um que se importasse em olhar de perto, mas ela fornecia uma camada de respeitabilidade que nos permitia ser vistos juntos, sem causar escândalo imediato. A senhora Patton ficou horrorizada, é claro. Os outros criados sussurravam e especulavam, mas a autoridade de Adrian era absoluta dentro das paredes de Winterbourne Hall, e ninguém ousava desafiá-lo abertamente. Naquelas semanas tranquilas, eu descobri um lado de Adrian que eu só tinha vislumbrado antes. Sem a pressão de nossas circunstâncias proibidas, ele se revelou gentil e atencioso, um homem que ouvia quando eu falava e valorizava minhas opiniões em assuntos grandes e pequenos. Nós passamos horas na biblioteca, não revisando documentos agora, mas simplesmente conversando, compartilhando as histórias de nossas vidas, tecendo juntos os fios que nos uniriam. Eu lhe falei sobre minha mãe, a mulher gentil cujo rosto eu mal conseguia lembrar. Eu lhe falei sobre o estudo de meu pai, o cheiro de tinta e papel velho, as lições que tinham moldado minha mente. Eu lhe falei sobre os anos de serviço, as manhãs frias e os joelhos doloridos, a solidão de ser invisível em um mundo que não me via como humana. Em troca, ele me contou sobre sua infância, as expectativas rígidas de um herdeiro ducal, o pai, que o tinha amado, mas nunca lá aprendeu a demonstrá-lo. Ele me falou de sua mãe, que tinha morrido quando ele era jovem, deixando para trás apenas um retrato na galeria e um vazio que nunca tinha sido preenchido. Ele me falou da pressão interminável para casar, para produzir um herdeiro, para perpetuar um legado que às vezes parecia mais uma prisão do que uma herança. Nós éramos ambos, eu percebi, sobreviventes. Nós tínhamos ambos sido moldados por perda e dificuldade. Tínhamos ambos aprendido a construir paredes em torno de nossos corações para nos proteger de mais dor. E agora, juntos, estávamos lentamente aprendendo a derrubar aquelas paredes. Foi em uma noite de fevereiro, com a neve caindo suavemente lá fora e um fogo crepitando na lareira da biblioteca, que Adrian finalmente falou as palavras que eu tinha estado tanto temendo quanto desejando ouvir. Clara, ele disse pegando minhas mãos nas suas, eu o encarei, meu coração acelerado. Adrian, eu disse cuidadosamente, você sabe que isso é impossível. Eu sou uma serva, uma camareira, a filha de um solicitador desgraçado. Se você se casar comigo, a sociedade nunca mais o aceitará. Eu não me importo com a sociedade. Você diz isso agora, mas você é um duque. Você tem responsabilidades, obrigações. Você não pode simplesmente abandoná-los por causa do amor. Ele sorriu, aquele sorriso raro e bonito que ainda tinha o poder de me fazer prender a respiração. Eu passei minha vida inteira cumprindo obrigações. Ele disse, eu fiz tudo o que era esperado de mim, tudo o que o dever exigia. E o que isso me trouxe? Solidão, isolamento, a companhia constante de pessoas que veem apenas meu título e minha fortuna, nunca o homem por baixo. Ele levou minhas mãos aos seus lábios e as beijou. Um gesto tão terno que lágrimas brotaram em meus olhos. Você me vê, Clara. Você vê o homem que eu realmente sou. Por baixo da máscara que eu tenho usado por tanto tempo. Você me desafia. Você me inspira. Você me faz querer ser melhor do que eu sou. Eu não quero passar o resto da minha vida sem você. Eu não posso. Mas o escândalo, eu sussurrei, seu nome de família. Meu nome de família significa nada se eu sou infeliz. E eu preferiria enfrentar 1000 escândalos com você ao meu lado do que passar mais um dia sozinha nesta casa vazia. Ele segurou meu rosto em suas mãos, seus olhos cinzentos brilhando com uma emoção que combinava com a minha. Por favor, Clara, diga sim, deixe-me passar o resto da minha vida amando você. Eu pensei em tudo o que eu tinha aprendido em meus anos de serviço. Todas as regras e hierarquias que governam o mundo da aristocracia. Eu pensei nos sussurros que nos seguiriam, nas portas que se fechariam,
no julgamento de uma sociedade que não perdoava transgressões contra sua ordem rígida. E então eu pensei em Adrian, no homem que tinha olhado além de minha posição para ver a mulher por baixo, que tinha lutado por mim quando ninguém mais o faria, que tinha me oferecido seu coração sem expectativa de retorno. A escolha no final não foi difícil de todo. Sim, eu disse. O rosto de Adrian se abriu em um sorriso de uma alegria tão pura que o transformou inteiramente. Ele me puxou para seus braços e me beijou ali na biblioteca onde nossa história tinha começado. E eu senti pela primeira vez em minha vida que eu tinha verdadeiramente chegado em casa. Nós nos casamos na primavera na pequena capela nos terrenos de Winterbourne Hall. Não foi o grandioso casamento da sociedade que um duque normalmente comandaria. Não havia centenas de convidados, nenhuma cerimônia elaborada, nenhum anúncio de jornal anunciando a união. Em vez disso, havia apenas um punhado de testemunhas, o vigário local, a senhora Peton, e alguns dos criados que tinham vindo a me conhecer e respeitar durante meu tempo em suas fileiras. Eu vestia um vestido simples de musselina branca, nada como as elaboradas criações que adornavam as noivas da sociedade em seus retratos. Meu cabelo estava penteado com flores silvestres do jardim e eu carregava um buquê de rosas que Adrian tinha cortado ele mesmo naquela manhã. Ele estava no altar em seu melhor casaco, seu cabelo escuro cuidadosamente penteado, seus olhos cinzentos brilhando com uma emoção que fazia meu coração doer com sua intensidade. Quando eu peguei a mão dele e disse meus votos, eu vi lágrimas cintilando naqueles olhos, e eu sabia que quaisquer que fossem os desafios à frente, nós os enfrentaríamos juntos. O escândalo veio, é claro, era inevitável. A notícia se espalhou pela alta sociedade como fogo selvagem. O Duque de Winterbourne tinha casado sua camareira. A fofoca era viciosa e implacável. Salas de visitas zumbiam com especulação sobre que artes das trevas eu devo ter empregado para enlaçar tal prêmio. Antigos amigos viraram as costas para Adrian. Convites que outrora tinham preenchido sua correspondência agora diminuíram para nada. Mas nós tínhamos esperado isso. Nós tínhamos nos preparado para isso. Adrian dedicou-se a gerenciar suas propriedades, a melhorar as vidas de seus arrendatários, a ser o tipo de senhorio e mestre que seu pai tinha sido antes dele. Ele não precisava da aprovação da sociedade para cumprir seus deveres. E ele descobriu, para sua surpresa, que ele não sentia falta da rodada interminável de bailes e festas e conversas vazias que outrora tinham preenchido seus dias. Quanto a mim, eu descobri que havia mais em ser uma duquesa do que usar vestidos finos e frequentar funções sociais. Eu me tornei parceira de Adrian em todas as coisas, revisando documentos e contratos como eu tinha feito naqueles primeiros dias, gerenciando a casa com a eficiência que eu tinha aprendido como serva, advogando pelo bem-estar dos trabalhadores em nossas propriedades. As pessoas que dependiam de Winterbourne Hall não se importavam com o escândalo que tinha acompanhado minha elevação. Elas viram apenas que a nova duquesa trabalhava incansavelmente em seu nome, que ela lembrava seus nomes e os nomes de seus filhos, que ela os tratava com a dignidade e respeito que ela mesma tinha sido negada por tantos anos. Eu ganhei sua lealdade não através de meu título, mas através de minhas ações, e aquela lealdade valia mais para mim do que qualquer aceitação da alta sociedade. Houve tempos difíceis, é claro, sempre há. O primeiro ano de nosso casamento foi marcado por uma série de contratempos que teriam quebrado uma união menor, um incêndio em uma das casas de arrendatários, uma colheita ruim que forçou nossos recursos. A morte da senhora Peton, que nunca tinha me perdoado completamente por minha ascensão, mas que tinha se tornado, à sua própria maneira ranzinza, algo como uma amiga. E havia a questão de Edmund Thorne. Fiel à sua palavra, ele tinha deixado a Inglaterra após nosso confronto, mas ele não partiu silenciosamente. Antes de sua partida, ele cumpriu sua ameaça, espalhando a história da desgraça de meu pai para quem quisesse ouvir. A história cresceu na contação,
tornando-se mais sórdida e condenatória a cada repetição, até que Clara Weston foi transformada da filha de um solicitador em dificuldades na cria de um mestre criminoso que tinha defraudado metade da pequena nobreza da Inglaterra. Eu não vou fingir que não doeu. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, e a vergonha que eu sentia pelos erros de meu pai era uma dessas feridas. Mas Adrian estava lá sempre para me lembrar de quem eu realmente era, para me segurar quando os sussurros se tornavam demais, para me dizer repetidamente que ele me amava não apesar do meu passado, mas por causa dele. Foi durante um daqueles tempos sombrios, quando eu tinha passado o dia chorando por um artigo particularmente cruel em um dos jornais de escândalo, que Adrian disse algo que mudou tudo. Eles falam de seu pai como se ele fosse um monstro, ele disse suavemente, me segurando em seus braços. Mas eles não sabem a história toda. Eles não sabem que ele era um bom homem que cometeu erros por amor à sua filha. Eles não sabem que ele passou seus últimos anos tentando fazer reparações para pagar aqueles a quem ele tinha prejudicado. Eles não sabem que seu legado não é o dinheiro que ele pegou, mas a mulher que ele criou. Uma mulher de coragem e integridade que salvou um duque tolo de sua própria arrogância. Eu olhei para ele, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como você pode ter tanta certeza? Eu perguntei. Como você pode saber o que ele pretendia quando nem eu sei? Adrian sorriu e beijou minha testa. Porque eu conheço você, ele disse. E eu sei que você não poderia ser quem você é se ele não a tivesse amado profundamente e a tivesse ensinado bem. Naquele momento, eu entendi algo que tinha me iludido por anos. As escolhas de meu pai foram dele, mas elas não me definiram. Eu poderia honrar sua memória vivendo com a integridade que ele sempre tinha tentado incutir em mim, usando os dons que ele tinha me dado para tornar o mundo um pouco melhor do que eu o tinha encontrado. Eu não tinha que carregar o peso de sua vergonha. Eu podia finalmente deixá-lo. E assim eu fiz. O segundo ano de nosso casamento foi melhor do que o primeiro. O escândalo começou a desaparecer, como os escândalos sempre fazem, substituído por fofocas mais frescas sobre outras almas desafortunadas. Alguns membros da sociedade, curiosos sobre a infame camareira que tinha se tornado duquesa, começaram a visitar Winterbourne Hall, e eles encontraram não a alpinista social gananciosa que eles tinham esperado, mas uma anfitriã graciosa que os tratava com a mesma cortesia que ela estendia ao mais humilde servo. Lentamente, a contragosto, portas começaram a reabrir. Não todas elas, talvez, mas o suficiente. E eu descobri, para minha surpresa, que eu não me importava tanto quanto eu tinha pensado que me importaria. A aprovação da sociedade que outrora tinha parecido tão impossivelmente importante tinha perdido seu poder sobre mim. Eu tinha algo muito mais valioso. Um marido que me amava. Um lar onde eu era bem-vinda. Um propósito que dava significado aos meus dias. Foi no outono daquele segundo ano que eu recebi a notícia que mudaria tudo mais uma vez. Eu estava com uma criança. Adrian chorou quando eu lhe disse, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Ele me segurou como se eu fosse feita de vidro fiado, aterrorizado de que qualquer movimento súbito pudesse estilhaçar este presente precioso que nos tinha sido dado. Os meses que se seguiram foram um borrão de antecipação e ansiedade. Eu não era jovem pelos padrões do parto, e a gravidez foi difícil, marcada por semanas de doença que me confinaram à minha cama. Adrian pairava constantemente, levando os criados à distração com suas demandas por atualizações, sua insistência em estar presente para cada consulta com o médico. Mas eu era forte. Eu tinha sobrevivido à pobreza e servidão, escândalo e desgosto. Eu sobreviveria a isso também. Nossa filha nasceu em uma manhã de junho, com o sol entrando pelas janelas de meu quarto e o cheiro de rosas subindo do jardim abaixo. Ela era pequena e perfeita, com uma touca macia de cabelo escuro e os olhos cinzentos de tempestade de seu pai. Quando a parteira a colocou em meus braços, eu entendi pela primeira vez o que meu pai deve ter sentido
quando ele me segurou todos aqueles anos atrás, o peso avassalador do amor, a determinação feroz de proteger esta pequena criatura de todas as crueldades do mundo. Nós a nomeamos Rose pelas flores que tinham adornado meu buquê de casamento, pelo jardim onde Adrian e eu tínhamos compartilhado nossos primeiros momentos roubados. Ela era o melhor de nós dois, combinando a nobreza de espírito de Adrian com minha resiliência e determinação. E ela era a prova viva de que o amor, o verdadeiro amor, poderia triunfar sobre todo o obstáculo que a sociedade colocasse em seu caminho. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Winterbourne Hall, antes tão frio e proibitivo, tornou-se um lugar de calor e riso. Rose cresceu de um bebê para uma garota, brilhante e curiosa, com uma inteligência que me lembrava meu pai e uma gentileza que era inteiramente dela. Adrian a adorava descaradamente, carregando-a em seus ombros pelos jardins, lendo para ela todas as noites antes de dormir, ensinando-a a cavalgar quase antes que ela pudesse andar. Nós tivemos mais filhos, um filho, Thomas, que herdou o título de seu pai e o amor de sua mãe por livros, e outra filha, Eleanor, nomeada por uma avó que ela nunca conheceria. Nossa família preencheu os espaços vazios da grande casa, trazendo vida a quartos que tinham permanecido em silêncio por tempo demais. Eu nunca esqueci de onde eu tinha vindo. Como eu poderia quando lembretes estavam em todo lugar? Os corredores que eu tinha uma vez esfregado de mãos e joelhos, as cozinhas onde eu tinha comido minhas refeições em silêncio, os aposentos dos criados onde Adrian tinha me encontrado naquela noite fatídica, meus pertences arrumados e meu coração partido. Mas esses lembretes não traziam dor. Não mais. Eles eram evidência de quão longe eu tinha chegado, do que era possível quando o amor desafiava os limites rígidos de classe e convenção. Eu vesti meu passado não como uma vergonha, mas como um distintivo de honra, prova de que o valor de uma mulher não era determinado por seu nascimento, mas por seu caráter. E quando a sociedade finalmente me aceitou, como eventualmente o fez, eu usei minha posição para advogar por outras como eu, mulheres que tinham sido presas pela circunstância, criados que tinham sido invisíveis por muito tempo. Eu estabeleci escolas para as crianças dos pobres, fundei abrigos para mulheres fugindo de situações desesperadoras, trabalhei incansavelmente para derrubar as paredes que separavam os privilegiados dos desesperados. Não era o suficiente. Nunca poderia ser o suficiente. Mas era algo, e esse algo importava. Adrian esteve ao meu lado em tudo isso. Meu parceiro e meu campeão, o homem que tinha visto além da máscara de uma serva para a mulher por baixo. Nosso amor não diminuiu com os anos. Se algo, ele se aprofundou, tornando-se mais rico e complexo enquanto nós enfrentávamos as tempestades da vida juntos. Houve ainda tempos difíceis, é claro. Sempre há. Nós enterramos amigos e demos as boas-vindas a netos. Nós observamos nossos filhos crescerem e lutamos para deixá-los cometer seus próprios erros. Nós enfrentamos doença e perda e o declínio inevitável que vem com a idade. Mas através de tudo isso, nós tínhamos um ao outro. E isso foi o suficiente. É estranho agora olhar para trás para a garota que eu uma vez fui. A órfã assustada esfregando o chão na escuridão antes do amanhecer, sonhando com nada porque sonhos não eram permitidos a mulheres de sua posição. Eu mal a reconheço, aquela garota. Ela parece como uma personagem de uma história, alguém que existiu apenas na página. Mas ela era real. Eu era real. E tudo o que aconteceu comigo foi real, mesmo se às vezes parecesse um conto de fadas. Eu sou velha agora. Meu cabelo ficou branco. Minhas mãos ficaram frágeis. E meus olhos não são o que eles uma vez foram. Adrian senta-se ao meu lado enquanto eu escrevo isso, cochilando em sua cadeira perto do fogo, seu rosto marcado pela idade, mas ainda bonito para mim. Ainda o homem que me viu quando ninguém mais o faria. Nós vivemos uma boa vida,
Ele e eu. Uma vida cheia de amor e propósito, com desafios superados e alegrias inesperadas. Nós provamos que as barreiras entre nós não eram intransponíveis. Que classe e convenção podiam se curvar diante da força da verdadeira devoção? Mas eu não quero ser lembrada por desafiar a sociedade. Eu quero ser lembrada por algo mais simples, por ser uma mulher que amou profundamente e foi amada em troca, que enfrentou a adversidade com coragem e emergiu mais forte pela luta. Essa é a história que eu quero deixar para trás. Esse é o legado que eu quero que meus filhos e netos levem adiante. Amor não é sobre posição ou circunstância. É sobre ver outra pessoa verdadeiramente reconhecendo a alma sob a superfície e escolhendo ficar ao lado dela. Não importa que tempestades possam vir. É sobre coragem diante de probabilidades impossíveis e fé no poder da conexão para superar qualquer obstáculo. Eu era uma camareira. Eu me tornei uma duquesa. Mas o que mais importava não era o título ou a transformação. O que mais importava era que uma noite de outubro, eu olhei para cima de uma pilha de documentos e encontrei os olhos de um homem que mudaria minha vida para sempre. O que mais importava era que eu tive a coragem de sussurrar: "Não assine, meu senhor." E o que mais importava era que ele, contra toda razão e expectativa, ouviu. Esse é o verdadeiro final da minha história. Não um conto de fadas de transformação, mas uma história de amor, de reconhecimento. Duas pessoas que se viram através da vasta divisão de classe e convenção, que escolheram uma a outra apesar de tudo o que estava entre elas, que construíram uma vida juntas, que desafiou as expectativas estreitas de seu mundo. Não foi fácil. Nada que vale a pena ter nunca é, mas valeu a pena. Toda a luta, todo o sacrifício, todo momento de dúvida e medo, valeu tudo a pena porque no final, o amor é a única coisa que importa. E eu era amada. Eu era amada. O fogo estala baixo na lareira enquanto eu deponho minha pena. Adrian se mexe em sua cadeira e eu estendo a mão para pegar a dele, maravilhada, como eu sempre faço, com o milagre de sua presença ao meu lado. Seus dedos se fecham em torno dos meus, quentes e familiares, e ele sorri sem abrir os olhos. Ainda escrevendo, ele murmura. Quase terminado, eu digo. Ele leva minha mão aos seus lábios e a beija. O mesmo gesto que ele fez 1000 vezes ao longo dos anos, ainda tão terno quanto o primeiro. Eu amo você, Clara, ele diz. E eu, a ele, depois de todo este tempo, depois de tudo o que nós temos suportado, as palavras ainda carregam o mesmo peso, o mesmo assombro. Eu amo você também, Adrian. Fora da janela, as primeiras estrelas estão aparecendo no céu escurecendo. Em algum lugar na casa, eu posso ouvir as vozes de nossos netos rindo e brincando, preenchendo Winterbourne Hall com os sons de vida e alegria. Esta é minha história. Esta é nossa história e está finalmente completa.